Depois que eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Eu vou compartilhar com você aqui um aprendizado que eu tive na minha vida que mudou tudo. Mudou a forma de eu ver as coisas no meu arredor, o que acontece comigo, mudou tudo. E eu quero compartilhar aqui com você com a intenção ou com o objetivo de que, assim como houve uma mudança geral da minha visão, espero que, através da minha experiência, você possa também vivenciar o que eu estou vivenciando hoje. E é o seguinte: tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Tudo que acontece ou está acontecendo na sua vida é culpa sua. Eu sei que é muito forte ouvir isso, falando, mas como assim é culpa minha? E tem gente que fica revoltado, né? Às vezes não gosta de ouvir, ouvir falar isso, falar é culpa sua. Tudo que está acontecendo na sua vida é culpa sua. E eu vou contar uma experiência, depois que eu tive essa visão de entender que tudo é culpa minha, ou eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Quando você entende isso, as coisas mudam a forma de você ver as coisas. E muda no seu relacionamento, seja com o pai, com a mãe, com a sua esposa, com a sua namorada, relacionamento no trabalho, relacionamento entre amigos. Muda tudo, porque o ponto de partida, independente do que acontece com você ao seu redor, a única pessoa que você pode controlar é você mesmo. Então, quando você tem essa visão, quando você entende que o único ser que você pode e deveria aprender a controlar é você mesmo. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes você controla você mesmo. Muitas vezes você faz as coisas ou vive a vida em base a o que você vê, ou o que as pessoas dizem, opinião de tal, de qual, ou quando acontecem coisas boas, você feliz da vida, você é responsável, ou você passa, né, esse momento bom agradecendo a alguém, ou quando é coisa ruim você passa, né, a culpar alguém, etc. Então, quase sempre, a maioria das pessoas, ela sempre culpa o outro, ela nunca é culpada, ela nunca é responsável. Então, a partir do momento que você entende que tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade. E aí, é claro, né, eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de casal. Por exemplo, você é casado, tá? Isso aqui vale para tudo, mas eu acho que é um exemplo mais fácil de aplicar, porque eu sou casado, sou marido, sou pai, né? E eu sei o que é isso. E essa explicação que eu vou passar aqui serve também para você que está namorando ou está pensando em casar. Então, seria muito legal você ter essa informação antes, para você analisar as situações, e quando você estiver vivendo a situação que você vai viver, você vai saber lidar com a situação. Então, guarda isso. A única pessoa que você consegue ou deveria controlar é você mesmo. Porque você não vai conseguir, por mais que você tente. E tem gente até que consegue, mas não 100%, em manipular a outra pessoa, em querer mudar as outras pessoas, em querer mudar tudo, mas eu não quero mudar. Todo mundo tem que mudar, todo mundo tem que me tratar bem, só que eu não quero mudar. E aí é onde está o erro. Então vamos lá. Vamos supor que você é casado, né? E num relacionamento a dois, tem os pró e contra. Tem momentos bons, tem momentos ruins. E muitas vezes, nos conflitos que acontecem, o casal, um começa a culpar o outro.
E cada um se coloca na defensiva e sempre é culpa do outro, nunca é culpa minha. Né? E mesmo muitas vezes eu sabendo que é culpa minha, às vezes por orgulho eu não assumo que a culpa é minha. Sempre quero colocar a culpa no outro. Não vou dizer que o outro é inocente. Mas o ponto principal é o seguinte: se alguém te ofende, né, ou alguém te maltrata, ou alguém fala algo que você não gostou, a única pessoa que tem o poder de decidir se eu pego aquela palavra, eu pego aquela situação, aquela atitude e fico com raiva, fico remoendo, fico odiando, ou eu posso fazer o seguinte: eu posso parar, pensar e eu posso decidir não ficar com raiva, não ficar remoendo, não ficar aborrecido, mesmo que a outra pessoa esteja errada. Aí é outra questão, o problema dela, já vou explicar isso aí. Mas vamos partir do princípio de que eu tenho o poder e o domínio. Então eu posso ficar bravo, chateado, ou eu posso ignorar e tratar o meu problema. E aí a pergunta que eu faço sempre, quando acontece um conflito, às vezes, né, o momento está meio quente e aí de repente você explode. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Mas uma pergunta que eu faço hoje, né, antes eu não fazia, é: por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou com esse sentimento ruim? Eu me pergunto para mim mesmo. Porque, queira ou não queira, quando você discute com alguém, ou alguém te ofende, ou principalmente alguém que você gosta, que você ama, né, ou que você está vivendo junto. Quando uma pessoa de fora fala, não ofende tanto quando é alguém próximo. Então, hoje eu não vou atacar aquela pessoa. Eu fico quieto e me pergunto para mim mesmo: por que eu estou me sentindo assim? Por que aconteceu isso aqui? Né? O que eu posso fazer para que isso não piore? O que eu posso fazer para controlar esse sentimento ruim, não ficar com raiva, perdoar e resolver dentro de mim? Quando você faz essa pergunta para você, você começa a lidar e tratar o seu sentimento. Então, na próxima vez que acontecer um conflito, né, e você vai treinando, você não vai reagir atacando, você vai ficar em silêncio na medida do possível. Porque tem hora que não dá para falar, não dá para explicar. Porque quando a pessoa está nervosa, ela grita, ela não te ouve. E aí você grita e fica um gritando mais alto que o outro. E eu percebo que quando está assim, você quer falar, mas a pessoa não deixa você falar. E aí quando você começa a falar, entendeu? Aí começa a situação. Então a melhor coisa, mesmo que eu esteja na razão, naquele momento, a melhor coisa é ficar quieto. Se possível, se afasta, né? Ou pede desculpa, fala para a pessoa: ó, eu não estou legal agora, eu vou dar uma saída, depois a gente conversa, mas explica, porque se você virar as costas e sair também, ela vai se sentir ofendida que você deixou falando pro vento, né? Ou aí você tem que tratar com você, ou você escuta, mas nesse momento, traz para você e analise o que você está sentindo naquele momento. Raiva, vontade de atacar. Então, quem que você vai ter que segurar? Não é a outra pessoa. Quem que você vai ter que controlar? Não é a outra pessoa. Você vai ter que controlar você mesmo. Porque é o único que você pode controlar, pode segurar. A outra não tem jeito. Se você for tentar frear a outra, tentar corrigir ela, tentar jogar a culpa em cima dela, você vai só complicar as coisas, porque você vai falar A, ela vai entender B. Então, coloca isso aqui. Você é o responsável. Por quê? Responsável pelo sentimento que você está sentindo. Então, você pode colocar mais lenha na fogueira ou você pode não alimentar essa fogueira. Então, comece a olhar para dentro, porque a resposta não está fora. Comece a se estudar, comece a se observar. Quantas vezes, né, a gente fala, eu falava, hoje eu não falo mais, você se xinga, mas que burro que eu fui, o que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Por que eu agi daquele jeito, naquele momento? Ou seja, nem você, às vezes você tem atitude e reações que nem você sabia que você faria.
Só que depois que você reage no calor da emoção, depois você para e pensa e você você fica se xingando porque você tá bravo com você mesmo. Tá vendo que muitas vezes a gente não se conhece? Então, a partir do momento que você começar a se observar, começar a se estudar e olhar o seu sentimento, o seu comportamento e começar a analisar e se perguntar por que eu estou sentindo assim, por que eu estou fazendo isso, você vai começar a controlar e assumir a rédea da sua vida e parar de culpar os outros. Mesmo, repito, que o outro esteja errado, você vai parar de estar culpando o outro. Então, quando você começa a controlar a sua vida, aí quando alguém vem tentando tirar você do sério, tentando te ofender, ele não vai conseguir. E se a pessoa ela é ruim, ela é mal intencionada, ela vai vir com a intenção de te provocar. Se ela não conseguir o que ela está querendo, ela vai ficar pé da vida. E aí, sem fazer nada, você vai deixar a pessoa puta. Por quê? Ela vai ficar pé da vida porque ela vai ver que você tem controle da sua vida. Que ela não consegue te manipular, ela não consegue te tirar do sério. Então, quando eu entendi isso, mudou tudo. Eu parei de culpar o meu pai, a minha mãe, o governo, o prefeito, o vizinho, o chefe, o companheiro, a companheira, a minha mulher, parei de culpar. A pergunta que eu faço é: o que eu posso fazer para melhorar a minha situação e não colocar mais lenha na fogueira? E eu comecei a assumir o controle da minha vida. E aí muda tudo. Vou contar uma história aqui de uma vez eu estava conversando com uma moça, eu estava na fila, né, para almoçar, para entrar no restaurante, num evento, né, fila. E aí uma moça começou a conversar comigo, e ela começou a contar a história dela e tal, e ela estava um pouco revoltada, né, porque ela tinha brigado com o marido ou namorado, acho que era, e se separou, e aquele rolo, tinha uma filha. E aí ela começou a fazer umas burradas, e ela pegou e resolveu mudar de cidade, e daí naquele apavoramento ela contratou um cara para levar a mudança dela, e aí ela pegou um cara sem vergonha, o cara parece que roubou a mudança dela, sei que tudo deu errado. E ela contando para mim, né, e eu escutando ela contar, falar, e aí eu virei para ela e falei assim, ó, eu te conheci agora, né, mas eu vou ser sincero com você, eu não vou não vou passar pano para a situação, eu vou ser sincero para você. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é culpa sua. Ela olhou assim para mim, o olho dela lagrimejou, ela quase chorou, e ela ficou assim parada, né? Porque ela achou que eu ia, é verdade, né? É exato, a pessoa não presta. Então ela começou sempre botando a culpa nos outros, que fulano não presta, que o cara me deu nó. Aí eu falei para ela assim, você tomou decisões no calor da emoção, não foi? Falou, foi. Então você não pensou para tomar as decisões. Falou, então é culpa sua. Aí ela parou, pensou, falou, é verdade, você tem razão, tudo é culpa minha. Aí eu falei para ela, agora, acalma, para, pensa. Aconteceu, aconteceu. Isso serve de experiência para você não repetir o erro. E vá com calma. Quando estiver apavorada, senta, relaxa, pensa e se pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para não cometer esse erro e aprender do erro, né? Para não ficar repetindo o erro. Então, deixa eu ver se o telefone ainda está gravando aqui. 14 minutos, está gravando ainda, porque às vezes eu estou gravando e ele sai fora. Então, eu espero que eu possa estar passando um aprendizado que para mim serviu muito, que eu aprendi a assumir a rédea da minha vida. E pense nisso. Comece a se observar e comece a fazer pergunta para você mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Como eu posso fazer para melhorar isso? Que atitude eu tenho que fazer para que isso não continue assim, né? E se você está com uma pessoa tóxica e você vê que ela é muito tóxica, analisa se é tipo assim, se compensa continuar com essa pessoa, ou
Talvez a outra pessoa não é tóxica, mas você é o tóxico ou a tóxica. Reconheça isso, né? E se você ama outra pessoa, tente melhorar para poder valorizar aquela pessoa. Agora, se a pessoa é tóxica, ela tem um problema dela. Você tem que se resolver. E talvez você mudando e não reagindo, sabendo lidar com a situação, a pessoa melhore, né? E as coisas fluam. Tá bom? E é isso aí. Espero que essa experiência minha possa servir de guia para você que talvez está aí procurando resposta fora, pedindo para Deus, pedindo para não sei para quem, para o anjo, ou seja lá quem você acredite, talvez eles querem te ajudar. Mas se você não assumir a rédea da sua vida e ficar esperando sempre por alguém, as coisas vão continuar assim ou vão piorar. Então, seja o dono da sua vida. Um abraço, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!